Olá! No vídeo de hoje, irei continuar a leitura do vídeo anterior, do livro O Cordeiro. No vídeo anterior, eu li o primeiro e segundo capítulo. Agora eu irei ler o terceiro e quarto capítulo. Capítulo 3. Os Anjos Maus. A Bíblia diz que Deus é muito poderoso. Ele sabe tudo, apenas falando, criou o mundo todo e tudo que há nele. Deus, o perfeito. Deus deu regras para que todas as coisas soubessem como funcionar da maneira certa. O sol sabia quando se levantar e quando se pôr, até mesmo aos anjos, e às pessoas foram dadas regras para que soubesse como viver e o que fazer. Deus deu regras para que todos fossem felizes. Deus gosta que tudo seja puro, limpo e seguro, porque Ele é perfeito. O céu é um lugar perfeito, porque Deus vive lá. É assim que Deus quer que sejam todas as coisas. Depois que Deus terminou de fazer sua terra perfeita, algo terrível aconteceu. O anjo mais importante de Deus se tornou infeliz. O nome deste anjo era Lúcifer. Deus o criou para uma tarefa muito especial, mas Lúcifer começou a pensar que merecia algo melhor. Lúcifer decidiu que não queria ser mais um anjo. Ele não seguiria as regras de Deus. Ele faria suas próprias regras. Ele seria o seu próprio chefe. Lúcifer decidiu que merecia ser Deus. Ele convenceu muitos outros anjos a lutarem contra o Senhor. Lúcifer e seus anjos desobedientes odiavam a Deus e queriam estragar tudo. Fizeram do céu um lugar muito triste. A Bíblia usa uma palavra especial para descrever a escolha de Lúcifer para desobedecer a Deus e ser um anjo mau. A palavra é pecado. Pecar significa decidir não viver da maneira perfeita de Deus. Maus pensamentos e fazer coisas erradas são maneiras de dizer ao Senhor que você sabe melhor do que Ele, que você é mais inteligente que Deus. Isto é pecado. O pecado sempre estraga as coisas. Quando uma pessoa faz algo errado, ela não deve ficar sem castigo. Ela deve crer que será castigada. É assim que é a vida. Isto é justo. Não é justo quando alguém é cruel e nunca é castigado. Não é certo que as pessoas escapem sendo malvadas e mal educadas. Deus não gosta disto. Ele castiga todo o erro com a quantidade certa de punição. Nunca é pouco e nunca é muito. Ele é sempre justo. Por Deus ser perfeito, Ele não permitiu que esses anjos maus vivessem consigo em seu lar perfeito. E eles estavam estragando o céu. Então Deus os expulsou e disse-lhes que nunca mais voltariam. Deus mudou o nome de Lúcifer para Satanás, que significa inimigo. Satanás agora era um inimigo de Deus. Deus fez uma nova casa para esses anjos maus. Esta casa foi criada somente para eles e combina com eles perfeitamente. Por esses anjos serem terríveis e maus, essa nova casa seria terrível e má. Por esses anjos serem cruéis e infelizes, essa nova casa seria um lugar de dor e infelicidade. Essa nova casa seria um lugar terrível, chamado Lago de Fogo. Aqueles que viverão nessa casa viverão ali para sempre. É um lugar de castigo para Satanás e seus anjos muito maus. Muitos anjos seguiram a Satanás desobedecendo a Deus. Mas muitos mais anjos permaneceram obedientes a Deus, sendo seus mensageiros especiais. Esses anjos bons vivem e servem a Deus no céu. Que tipo de trabalho você acha que Deus manda que esses anjos bons façam? Capítulo 4.
uma escolha errada. Quando Deus fez o mundo, este era igual ao céu. Não havia choro, dor ou medo. Não havia nenhuma pessoa má ou cruel. Ninguém roubava, mencia ou matava. Não havia nenhum pecado de qualquer tipo. Acima de tudo, não havia morte. O mundo que Deus fez era um lugar maravilhoso de se viver. Era a maneira que Deus queria que fosse. Era perfeito. As pessoas que Deus criou também eram perfeitas. Somente pessoas perfeitas podem viver com um Deus perfeito. O primeiro homem era chamado de Adão e sua esposa se chamava Eva. O Senhor os amava e fez um belo jardim para que eles se alegrassem. Era cheio de animais e pássaros, rios e fontes, flores e árvores. Muitas dessas árvores eram carregadas de frutos gostosos. Deus permitiu que Adão e Eva fossem a qualquer lugar que quisessem e comessem tudo o que desejassem, menos um fruto. Deus disse a eles para não comerem do fruto de uma árvore especial. Se Adão e Eva desobedecessem àquela regra e comessem daquela árvore, então morreriam. A proibição de comer daquela árvore especial não era difícil para Adão e Eva. Havia muitas e muitas árvores com frutos no jardim. Ao obedecer a Deus, Adão e Eva mostrariam ao Senhor que criam em sua palavra. Estariam confiando que Ele sabia o que era o melhor. Era só isso que Deus queria que fizessem, apenas crer naquilo que Ele disse. Era como se Deus dissesse: confie em mim. Assim era no início, pessoas perfeitas confiando em um Deus perfeito e se alegrando em um mundo perfeito. Mas então Satanás, aquele anjo muito mau e cruel, visitou Adão e Eva no belo jardim. Ele disse a Adão e Eva que Deus estava escondendo alguma coisa muito boa deles. Satanás disse que se comessem do fruto da árvore especial, então seriam como Deus. O que Adão e Eva deveriam fazer? Satanás estava falando a verdade ou estava mentindo para eles? Se eles crescem em Satanás, comeriam do fruto, mas se crescem em Deus, não comeriam. Em quem deveriam crer? Em Deus ou em Satanás? Em quem deveriam confiar? Adão e Eva começaram a pensar que ser pessoas perfeitas no jardim perfeito de Deus não era grande coisa. Queriam mais. Queriam ser como Deus. Então fizeram a única coisa que Deus disse para não fazerem. Comeram do fruto. Adão e Eva acreditaram na mentira de Satanás. Sentiram que Satanás sabia melhor que Deus e o que era bom para eles. Eles quebraram as simples regras de Deus. Eles ficaram do lado de Satanás e contra Deus. Isto não é triste? Quando as pessoas não fazem o que Deus manda, sempre traz tristeza. Quando Adão e Eva desobedeceram à regra de Deus, o mundo todo mudou. Não era mais seguro e perfeito. Ervas daninhas e espinhos cresceram no solo. Os animais começaram a matar um ao outro. O mundo se tornou um lugar assustador, cheio de egoísmo, doença e tristeza. Um lugar de morte. O pecado sempre estraga as coisas. Ele destruiu o mundo perfeito de Deus. Ele arruinou a amizade especial que Deus tinha com Adão e Eva. Adão e Eva pensaram estar fazendo a melhor escolha, mas a escolha deles em desobedecer a Deus estragou tudo. Deus disse a Adão e Eva que por causa do seu pecado, seus corpos algum dia parariam de funcionar, eles morreriam. Você já teve a curiosidade de saber por que as pessoas morrem? A Bíblia diz que a morte veio ao mundo por causa do pecado de Adão e Eva. A morte é uma coisa horrível. Quando alguém morre, significa que a pessoa não vive mais na terra. Ela se foi e nunca mais voltará. É por isso que, ao ir em um funeral, as pessoas estão tristes. O amigo dela se foi. Elas se sentem sozinhas.
Elas choram e realmente dói por dentro. É isto que a Bíblia quer dizer quando fala sobre a morte. Significa que você se separa de um amigo. Adão e Eva ficaram do lado de Satanás. E eles se separaram do seu amigo. Ficaram separados de Deus. A amizade se acabou, foi embora. Eles se sentiram sós. Devem ter chorado e sentido dor por dentro. Foi muito triste. Adão e Eva estavam separados do seu melhor amigo. Mas como se isso não fosse o bastante, por se juntarem a Satanás, teriam de viver em sua casa quando seus corpos morressem. Adão e Eva estariam separados de Deus para sempre. Foram notícias muito ruins. Eram como uma segunda morte. Adão e Eva se sentiram muito mal. Mas então Deus deu a Adão e Eva realmente boas notícias. A Bíblia diz que Deus os amava tanto que providenciou uma maneira de serem perfeitos novamente. Se vivessem da maneira de Deus, Ele permitiria que vivessem no céu. Assim Adão e Eva tinham uma escolha. Eles podiam cegar da maneira de Deus e viverem para sempre na sua casa perfeita de Deus no céu, ou podiam ignorar a maneira de Deus e viver para sempre na terrível casa de Satanás. Não havia outra escolha. Somente pessoas perfeitas podem viver com um Deus perfeito. Em qual casa você acha que Adão e Eva queriam morar? Então o vídeo vai ficando por aqui. O quinto e sexto capítulo serão postados no próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, deixem um gostei e se inscrevam no canal. Até a próxima. Bye.